Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Sempre aqui às quartas-feiras fazendo o nosso programa Plantão Médico. Hoje vamos falar das novas diretrizes, né, que saíram agora no último Congresso Brasileiro de Cardiologia, né, sobre hipertensão arterial. Então, as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. E a hipertensão arterial sistêmica é o principal fator de risco. Dados nacionais indicam, inclusive, crescimento da prevalência da hipertensão arterial, né, do diabetes, da obesidade na última década. Portanto, combatê-las tem grande impacto na redução do risco cardiovascular. Estudos mostram que, mesmo com progresso recente, a maioria dos pacientes hipertensos não está controlada. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, nessa última publicação das diretrizes, ela confirma isso. E hoje ela traz como a hipertensão com a prevalência nacional em torno de 20% a 25%, né, das pessoas, conforme a região, sendo ainda maior quando levado em consideração pacientes com pressão elevada, né, mas que não estão dentro desse, não foram conhecidos. Então, calcula-se que 30% a 35% da população brasileira seja hipertensa. O primeiro passo para a gente conduzir o tratamento de hipertensão é avaliar o paciente. A gente tem que medir corretamente a pressão arterial. A gente vai falar sobre isso aqui. Tem muita medida incorreta, né? Pesquisar os sinais de causas secundárias, né? Quando a pressão é causada por algum problema, né? Um problema que a hipertensão tem causa, e a maioria da hipertensão a gente não encontra a causa, e estimar o risco cardiovascular. O método mais usado ainda é a medida em consultório, mas a medida da pressão arterial em ambulatório tem maior acurácia para o diagnóstico e prognóstico. Por definição, a medida de pressão tem que ser feita pelo menos 3 vezes na consulta e pelo menos em mais uma outra consulta. Seria ideal. O paciente vem, você mede 3 vezes, depois ele volta de novo para você confirmar. A primeira medida deve ser descartada. O paciente está chegando, entendeu? Às vezes tem aquele estresse inicial. Então, a gente usa a média das 2 últimas medidas como valor de referência. Então, já no paciente que chega grave, no estágio 3 de hipertensão, aí a gente já começa a tratar imediatamente, não precisa de fazer outras medidas. Além disso, a nova diretriz reforça a recomendação para as medidas domiciliares, como forma de obter valores mais próximos da vida real, do dia a dia, bem como engajar o paciente no autocuidado e tratamento. A gente sabe que até 25% dos pacientes com hipertensão arterial no consultório tem o efeito do jaleco branco, é chamado de hipertensão do jaleco branco. E a pressão em casa está sempre normal. Então a gente tem que considerar isso. O paciente chega no médico, a pressão está alta. Ele chega em casa, doutor, minha pressão está boa. Então a pressão domiciliar é importante e a gente pode fazer um mapa também, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né, que dá para a gente uma ideia melhor. Um destaque da nova diretriz é a definição de hipertensão arterial sistêmica. Ela volta a utilizar o termo pré-hipertensão, pois em grupos de maior risco cardiovascular, essa será novamente a meta de tratamento. Seguindo o padrão europeu, a diretriz diz o seguinte: considere hipertensão a pessoa que tem pressão acima de 140 por 90. Chama-se hipertensão pré-hipertensão quando a pessoa está entre 130 e 140, a pressão máxima, e entre 85 e 90 a pressão mínima. Nós chamamos isso de pré-hipertensão, né? E a gente considera normal mesmo é uma pressão que esteja entre 120, né, até 129, 120 a 130 e a diastólica entre 80 até 85. Mas o ideal da pressão é 120 por 80. Né? O que é importante ao final? Que a gente consiga enxergar se o paciente é de baixo risco, de moderado risco ou de alto risco. Porque é essa a medida que irá orientar a intensidade e os objetivos do tratamento. Pacientes com baixo risco terão como meta manter a pressão em 14 por 9, podendo ficar até 14 por 9, ao passo que os pacientes de alto risco têm o objetivo de ficar com a pressão 13 por 8 abaixo. Então é assim que a gente considera.
O tratamento. A gente tem primeiro as medidas não farmacológicas, quer dizer, que não usa remédio. Destaque para a dieta, né? A dieta hipossódica. O que é mais importante é não comer alimentos com muito sal, né? O sal dentro do alimento é o que mais sobe a pressão, né? Uma dieta rica em verduras, frutas, um prato bem colorido, tenha fibras, né? A prática regular de exercício. Lembrando que a dieta seria até considerada assim normossódica, né? Mais ou menos 5 gramas de sal por dia, né? O tabagismo, esse mal é terrível. O tabagismo também deve ser interrompido. E o consumo do álcool moderado, né? Já em relação ao café, há uma polêmica. Em doses moderadas não parece afetar o risco cardiovascular e há até estudos associando a menor mortalidade. Mas dose excessiva de café, como encontrado em alguns energéticos, pode aumentar o risco de hipertensão e arritmias. Tem os remédios, são vários remédios. Eu vou citar aqui uns remédios de primeira linha, por exemplo, os inibidores da ECA, né? Que está o captopril, por exemplo, os BRA, bloqueadores da renina-angiotensina, como losartana, né? Os inibidores, bloqueadores do cálcio, como nifedipina, os tiazídicos. Então são muitos remédios, né? Em negros e idosos a gente sabe que os remédios, por exemplo, a lodipina e hidroclorotiazida, são muito eficazes. A meta geral é a gente manter a pressão arterial abaixo de 14/9. Agora, os pacientes de maior risco, diabéticos, né, pacientes com outras comorbidades, mantém a pressão arterial menos de 13/8, até 13/8. Então, nós sabemos que isso aí é uma situação que a gente tem que cuidar. Então, nós vamos para falar também um pouco dos idosos. Os idosos apresentam uma peculiaridade. E a meta da pressão arterial deve ser individualizada, levando em consideração a cognição, a expectativa de vida. Na diretriz brasileira, os idosos são divididos em 2 grupos. O idoso rígido, né, o idoso normal, sadio, com boa expectativa de vida, a meta é 14/9, no máximo. O idoso frágil, com muitas comorbidades, a gente deve manter esses 14/9, mas às vezes aceita-se até uma pressão de 15/9, né? Em gestantes, o tratamento da hipertensão tem peculiaridades. Na gestante é um pouco diferente. É preciso avaliar se há critérios de pré-eclâmpsia grave. A pessoa que tem na gravidez, por exemplo, uma pressão alta, ainda perde proteína na urina, começa a edemaciar, né? A mulher começa a edemaciar, então já é um tratamento de urgência. Toda gestante com pressão maior do que 16/10 é uma urgência. Então a gente tem que ter esse cuidado. As drogas para o uso durante a gestação, a gente usa muito a metildopa, mas também o nifedipina, a hidralazina, pode usar, né, na gestação. Lembrar que a pré-eclâmpsia, a gente tem que usar também, a partir da 12ª até a 30ª semana, o AS. Então, essas são orientações que eu queria passar sobre essas novas diretrizes sobre hipertensão arterial. Hipertensão arterial tem que ser controlada. Na maioria das vezes a gente não acha a causa da hipertensão. Uma minoria de casos é que é secundária. Quando você acha, por exemplo, a pessoa tem um tumor de suprarrenal, a pessoa tem uma situação com coarctação, uma estenose de artéria renal, a gente encontra uma causa para hipertensão, né? Mas a maioria a gente não encontra causa, a gente chama aquela hipertensão essencial, e geralmente é familiar. Os pais passam para o filho e aquilo fica familiar. Quando a hipertensão está associada a outros fatores de risco, como diabetes, né, como outras situações que a pessoa tem e soma-se a hipertensão, evidentemente a gente tem que ter muito mais cuidado. O importante é tratar, voltar no médico que a gente acompanha, ou no cardiologista, fazer os exames complementares, chegar à conclusão do grau de risco e tratar adequadamente. Quem trata de hipertensão é para toda a vida. Não existe tratamento de hipertensão por dia 2. Hipertensão não tem cura, tem controle. Então era isso que eu queria para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.